Olá, vou explicar rapidamente em que se constitui o programa Ecometrópole. O programa Ecometrópole foi idealizado por um grupo de pessoas, de ambientalistas da cidade de Londrina, capitaneado pelo ambientalista João das Águas, Luiz Figueira, Marcelo Frazão, Thelma Jimenez, Fábio Cavazotti, Marco Vicenzi e outros. Ele é uma tentativa de apresentar uma solução para diversos problemas que acometem as cidades brasileiras e a cidade de Londrina. Quando estudamos a cidade, na verdade o município, muito mais do que a cidade, a área urbana, o município como um todo e até a nossa região, a gente percebe que nós temos um conjunto de condições naturais, culturais e infraestruturais que nos deixa muito acima da média das cidades brasileiras. Então temos quase 90% de esgoto coletado e tratado, temos muita água superficial, água subterrânea. Nós temos também 84 córregos na área urbana, cerca de 250 quilômetros de rios onde é possível fazer canoagem, por exemplo, ou seja, rios de médio e grande porte, sendo 82 quilômetros de rio Tibagi. Nós temos cachoeiras na área urbana, nós temos praias bonitas, fluviais, o Salto do Apucarani, um dos maiores saltos do estado do Paraná, e a gente percebe que há uma falta de motivação social. Então, quando se analisa a transformação que ocorreram nas principais cidades do mundo, você vê que a chamada ativação social, a chamada inteligência social é o primeiro plano a se desenvolver, a primeira ação. Então, em Londrina, da mesma forma que a média das cidades brasileiras, a gente tem uma pouca participação da sociedade civil, as instituições, nos conselhos, enfim. Aí então nós interpretamos isso. Como fazer uma intervenção que seja uma intervenção técnica, que transforme Londrina, que tenha resposta para os seus dilemas. E a compreensão é que, como já foi colocado, nós estamos muito acima da média brasileira, em vários indicadores, e isso nos permitirá então fazer um plano audacioso, um plano moderno, utilizando os mais modernos conceitos de gestão urbano-ambiental, gestão do território, articulação da população, e nos transformarmos numa referência nacional e internacional de meio ambiente. Então, como fazer isso? Primeiro, nós mostramos da necessidade, da importância de se pensar regionalmente. Não podemos planejar Londrina se as nossas águas nascem em outros municípios. Só para citar um exemplo, para preservarmos o Igapó, a menina dos olhos da cidade, são 60 bairros de Londrina na sua bacia hidrográfica e 9 de Cambé. Mas como compatibilizar esse monitoramento, fiscalização, educação, se esses municípios têm plano diretor diferente, código de obra, código de postura? É unindo, conversando. Outra coisa é que um plano para os governos estadual e federal, quando ele tem caráter regional, ele acaba sendo mais atraente, mais fácil de se obter recursos, e também os seus efeitos são maiores, especialmente porque envolve uma população muito maior, envolve outros municípios. Os municípios da nossa região, prioritários para o programa Ecometrópole, são chamados municípios da região hidrográfica de Londrina. Nós temos a região metropolitana e a região hidrográfica. A região hidrográfica é exatamente essa que aparece aí nas imagens, essa é a apresentação do programa, e que vai ali dos municípios de Jataizinho e Biporã, que estão abaixo, mas que é nossa área de contato, está muito perto, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia e Itamarana, aonde nascem os nossos rios.
A essência do programa Ecometrópole é um processo de gestão científica da cidade. A gestão científica compreende a gestão pelas águas. As águas é a gestão primária da cidade. Então, ao fazermos a gestão pelas águas, nós vamos de encontro à solução de vários problemas, de alagamento, diminuição do assoreamento, diminuição da contaminação, mas principalmente porque a gestão pelas águas é uma gestão já consolidada nas bacias hidrográficas. Eu mesmo pertenço ao Comitê de Bacia do Rio Tibagi. Agora o Rio Tibagi tem um plano de bacia. Todos os grandes rios brasileiros têm planos de bacia, tem comitê, vai começar a cobrança pelo uso da água e ações terão que ser feitas na recuperação dessas bacias com esse recurso arrecadado com a cobrança pelo uso da água. Bom, o desafio então é como fazer isso no ambiente urbano, né? Então, nós ficamos felizes porque planejamos o Ecometrópole, temos que ser sinceros, inicialmente com uma visão de atuar nos aspectos urbano-ambientais, né? Então esse programa já foi aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente, já foi aprovado em 2 conferências municipais do meio ambiente, e ele pretende então iniciar com Londrina e ser estendido para os outros municípios. Nós estamos mostrando que algumas situações são absolutamente indispensáveis na cidade e que infelizmente os políticos não entenderam, não dão a importância e com isso acaba não acontecendo em nenhuma cidade. Então, primeiro, nós temos que dividir o território, né? A cidade é muito grande, então se a gente não dividir o território, a gente não vai ter sucesso. Mas voltando à questão regional, observe nessa imagem aí que é um afluente nosso lá em Arapongas. Arapongas é cheio da indústria moveleira. E então, olha só, a situação de um rio de Londrina, olha, isso é resíduo da indústria moveleira. Se nós soubéssemos disso há 20 anos, essa situação não estaria assim. Eu soube há 10 anos atrás, levei o IBAMA interditou esse local e hoje Arapongas é modelo na recuperação dos seus resíduos da indústria moveleira, mas esse passivo ambiental ainda está lá nas nossas nascentes. Erosões. Então nós mostramos que os problemas de Londrina são comuns, então calçadas irregulares, lixo, né? Aí, por exemplo, um bueiro sem tampa. Um bueiro sem tampa ele não é só uma fonte de contaminação do rio, como ele é um local onde que as pessoas podem se acidentar, então nós temos uma questão de saúde também, né? Então a redução dos riscos urbanos, planejamento, enfim, quais são os conceitos científicos para a gestão de uma cidade? Então nós entendemos primeiramente a divisão do território. Se não dividirmos o território, nós não teremos sucesso na aplicação de um processo realmente transformador. A cidade ficou muito grande e então você não tem gente para cuidar, para monitorar, fiscalizar, educar, seja no trânsito, seja na saúde, tudo precisa de gente e você não tem gente porque você não mobiliza pessoas. Então, na verdade, nós precisamos dividir o território e essa divisão, então, atendendo o conceito científico, ela se dá por bacias e microbacias. Nós dividimos o município de Londrina em grandes regiões, é o que nós chamamos de águas, as agências urbanas ambientais, né? Agência de Gestão Urbana Ambiental. A Agência de Gestão Urbana Ambiental está previsto que ela funcione como uma espécie de uma OCIP, né? Na qual empresas, instituições se unem, criam uma força paralela para ajudar a prefeitura na missão de bem gerenciar a cidade. Ajudar especialmente nos processos de educação, controle, monitoramento e fiscalização, né? Então, não é necessariamente na execução de obras, mas sim naquelas ações que é possível fazer com o processo de mobilização. Então, essa região aí, ó, nós dividimos ela nas bacias do Jacutinga, Lindóia, Coati, Água das Pedras, Cambé, Limoeiro, Esperança, Cafezal. E utilizamos os vários conceitos científicos daí. Então, por exemplo, o conceito de sensibilidade ambiental. Olha, aqui a bacia do Ribeirão Jacutinga, é manancial de abastecimento de Biporã, tem que ser tratado de forma diferente do resto da cidade. Assim como a parte da bacia, que é do Cafezal, é nosso manancial de abastecimento.
Isso com relação a mananciais de abastecimento. A bacia do Lago Norte, por exemplo, olha, tem um lago, você vai dar uso para esse lago, as crianças, as pessoas vão utilizar, vão remar, vão praticar esportes, então tem que ter um cuidado para evitar a contaminação, evitar o assoreamento. A mesma coisa na bacia do Ribeirão Cambezinho. Até o Parque Arthur Thomas, né, um pouco mais do que só o Lago Igapó, é uma área de sensibilidade ambiental maior do que o restante da cidade. Isso significa que a varrição, por exemplo, a limpeza das ruas na bacia do Cambé, ela é uma atividade bastante fundamental para evitar o assoreamento do lago. Ou seja, a gente não varre a rua e depois vai ter que desassorear o lago para tirar as milhões de toneladas de resíduos que estão lá, de pedra, de brita, de folhas que já se decompuseram, de resíduos diversos que estão nos fundos dos lagos. Então, ao ter esse conceito de gestão por sensibilidade ambiental, né, mais uma inovação, a gestão por bacias, as grandes bacias, depois as regiões menores, o conceito de sensibilidade ambiental. Então são todos conceitos técnicos inovadores, utilizados nas mais modernas cidades do mundo, para que a gente possa ter sucesso no processo de envolvimento. Mesmo assim, a cidade é muito grande, né? Então, com 84 córregos, nós fizemos uma conta e algo em torno de 40 eco-unidades de gestão. Nós chamamos de eco-unidades de gestão, é uma região que pode ter uma microbacia hidrográfica ou mais, né? Então essa microbacia hidrográfica, ela tem é a área de atuação do que nós chamamos de professor de cidade. Então, o professor de cidade é um cidadão ligado à prefeitura ou não, ligado a esse sistema, ligado à chamada governança, né? Na verdade, nós, com o programa Ecometrópole, a essência dele é a criação de um processo de governança para gestão compartilhada da cidade, né? Então, gestão compartilhada entre pessoas, empresas, instituições e o próprio poder público, para resolver questões, especialmente questões do dia a dia, de limpeza, readequação dos bueiros, readequação de calçada, arborização, áreas permeáveis, evitar ligações irregulares de esgoto nas galerias pluviais, transbordamentos de esgoto, monitoramento da rede de esgoto para evitar a contaminação de rios. Então esse é mais ou menos as ações aí que essa agência, essa água vai fazer nas grandes regiões. Essa cidade, então, apesar das grandes regiões, é onde se trata de forma macro, mas nós precisamos então atuar mais especificamente. Então, temos a eco-unidade de planejamento e gestão, nós planejamos 50 delas, 40 na área urbana e 10 na área rural. Algumas delas é a união de uma ou mais microbacias, outras, as microbacias são grandes, há necessidade de uma só pessoa para articular aquela região. Então, aqui, por exemplo, você vê na imagem a bacia do Ribeirão Cambezinho até o Lago Igapó. Aqui, um dos afluentes, um dos 8 rios que desaguam para dentro do Ribeirão Cambezinho até o Lago Igapó, até a formação do lago. Uma delas é a microbacia do córrego Água Fresca. Então aqui está a microbacia real, aqui está o casamento da microbacia real, ou seja, a unidade específica hidrográfica, só que tem cidades, então ela segue ruas e avenidas. Então há um casamento entre a microbacia real, que normalmente fecha na foz do rio, no rio principal, com a microbacia administrativa. Então, só para citar um exemplo, o Rádio Paiquerê sobe aqui a Higienópolis, pega Quintino Bocaiúva, vai ali Mercado Xangri-Lá, desce a Maringá, vem, pega aqui a Faria Lima e fecha no aterro. Então aqui é um exemplo de uma microbacia na qual tem um gerente, no caso o professor de cidade, e ele vai primeiro levantar os dados, né? Então a cidade não tem dados, poucos são os dados precisos. Então, utilizando de software como o Google Street View, o Google Earth, o Street View, mapas, então a gente tem aqui dados de colégio, de escola, saneamento, resíduo, quadras, enfim, todo tipo de dados, de piscinas, de ruas, dos imóveis individualmente.
Então você mostra o seguinte: sem dados, a administração é feita no chute. Infelizmente hoje nós não temos dado de bueiro, não temos dado de arborização, de calçada, quantos bueiros estão entupidos, quantos estão quebrados, quantas erosões tem no fundo de vale, quantas árvores estão quebradas, quantas estão faltando, quantas estão velhas. Nós não temos quem são as pessoas, quem mora, quem gera resíduo, que tipo de resíduo, qual tipo de ação ambiental faz ou deixa de fazer, como ela vive, qual é a sua atividade. Então nós, utilizando imagens de satélite, esse software tudo foi desenvolvido, nós então fotografamos todos os imóveis. Olha, aqui por exemplo, para dar uma ideia de quando isso foi feito, antes da Lei Cidade Limpa. Então é comum ainda ver, nós temos um documentário da cidade, de parte dela, antes da Lei Cidade Limpa, que só isso já é um patrimônio, porque mostra como era a cidade. Mas o que nós estamos mostrando é o seguinte: nesse caso aqui há um rebaixamento da guia, você não tem arborização. Qual ação essa empresa fez durante um ano? Aonde está indo os seus resíduos? Como esse cidadão já foi convidado para alguma ação de contribuição, alguma ação colaborativa? Não foi. A prefeitura, infelizmente, ela lembra do cidadão somente para lhe mandar o carnê do IPTU. Então ela não convida, ela não participa, ela não ajuda, ela não estimula. E isso vai na contramão das principais cidades do mundo, que normalmente atuam no fortalecimento do capital social. É o capital social, uma população ativa, conectada, participativa, que faz a qualidade de vida da cidade melhorar, deixar a cidade com os indicadores urbanísticos, de trânsito, de violência, de qualidade de vida menores, do que é o caos que ocorre hoje. Ou seja, nós precisamos da parceria das pessoas, nós precisamos orientá-la. Esse processo, então, veja bem, ele tem uma visão regional, é um programa regional, depois ele é um programa municipal, pensa o município como um todo, depois ele é um programa urbano. Dentro do urbano ele divide a cidade. Essa divisão se dá de forma técnica e científica para resolver vários problemas: alagamento, enchente, assoreamento, contaminação. Então é uma divisão pelas águas, que isso já é uma inovação. E aí então nós chegamos na bacia hidrográfica, da bacia hidrográfica nós chegamos na quadra. A quadra é a menor unidade de planejamento e gestão coletiva. Então a quadra é fotografado, todas as quadras, todos os imóveis, e depois então é feita uma reunião com os moradores, na qual se estabelece o que precisa ser readequado nos imóveis, considerando a legislação. Normalmente os imóveis das pessoas estão com vários tipos de irregularidade. Ou seja, não tem os 20% de área permeável, não tem a caixa de gordura lá, a separação do óleo na cozinha, que é fundamental, a caixa de gordura é absolutamente necessário. Não tem uma calçada regular, conforme determina, não tem árvore, ou às vezes tem alguns desses elementos. Então, essa ideia de observar a lei, o estrito cumprimento da lei, não só é necessário, como é uma forma de convidar o cidadão para participar da reunião e estabelecer com ele um processo de readequação daquela quadra, na qual o convida a participar do programa, a participar do SALVO, que é o Serviço Ambiental Voluntário da Prefeitura, na qual ele atua como um agente ambiental. Então a ideia é que em cada quadra dessa cidade a gente tenha algumas pessoas que seja o vínculo, para que o próprio agente, o próprio professor que atua naquela região, então saiba quem procurar, e esse cidadão já faça a interação junto aos seus vizinhos. Então esse arranjo institucional, essa forma moderna de envolvimento, na qual nós vamos tratar os resíduos, vamos tratar a acessibilidade, vamos tratar o lazer, porque o que nós estamos mostrando? O cidadão vai cuidar da sua rua, vai ter a sinalização ambiental, vai ajudar a cuidar do seu bueiro, a prefeitura então junto com ele vai fazer um desafio de excelência dos serviços, Então, com os dados, nós vamos ter dados de tudo, dados de praça, dados de arborização, dados de todo tipo de dado, e aí quadra por quadra. E junto com a população, vamos estabelecer metas, métodos e ações de educação, de envolvimento, mutirões. Então a ideia, por exemplo, olha só, aí são imagens de uma microbacia, da bacia do Água Fresca. Então a ideia é que
se estabeleça prazos para diferentes processos de readequação que se fazem necessários, né? Mas principalmente é uma forma de estar junto das pessoas, estar auxiliando-as no desenvolver daquele programa, levando-as para conhecer as próprias nascentes, né? Convidando-as para fazer uma atividade de lazer, de esporte nos rios, conhecer os distritos. Então é um processo de envolvimento, de fazer as pessoas se apaixonar por Londrina e entender que aquela ação que ela faz na sua rua, ela tem uma ligação com aquele rio, que aquilo ali faz parte de um plano muito maior, que prevê a transformação da nossa cidade numa referência nacional e internacional de gestão ambiental e ela faz parte indispensável desse processo, que ela precisa mudar suas posturas, naquilo que a lei exige não se negocia. Se negocia apenas prazo. Naquilo que que é um plus, que é um extra, aí se convence de que faz parte daquele desafio. Então, você já imaginou uma quadra inteira com todas as calçadas adequadas, né? Com a base da arborização sem mureta, com todas as árvores adequadas na condição ideal?